Olá, pessoal. Vamos agora, então, à correção da tarefa 38, plano cartesiano. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Então, na página 104. Então, aqui. Exercício número 1. As coordenadas 1 e 3 e 3 e 1 indicam um mesmo ponto no plano cartesiano? Justifique. Então, pessoal, não vai representar o mesmo ponto, né? Que a gente viu que numa coordenada, né, no caso do plano cartesiano, o primeiro valor, o primeiro número é sempre do x e o segundo número é sempre do y. Então, o primeiro número é o que a gente chama de abscissa e o segundo é a ordenada. Então, a abscissa é o x, ordenada é o y. Então, nesse caso aqui, ó, a abscissa é o 1. E aqui a abscissa é o 3. Tá? Então, a resposta é não, não representa o mesmo ponto. Tá? Vou até mostrar para vocês aqui, utilizando o plano cartesiano, para vocês verificarem que não vai ser o mesmo ponto. Tá? Deixa eu colocar aqui um plano cartesiano. Pronto, aqui, ó. Vocês representarem aqui no plano cartesiano, vocês vão verificar que não é a mesma coisa, né? 1 e 3 e 3 e 1, né? Então, ó, 1 e 3 seria o quê, gente? Ó, 1 para o x e 3 para o y, certo? Então, ó, 1 para o x e 3 para o y. Então, eu estou aqui, né? Ó, 1 para o x, 3 para o y. Eu estou aqui, tá? Então, esse pontinho aqui, ele tem coordenada 1 e 3. 1 para o x, 3 para o y. Agora, este ponto aqui, ó, ele tem coordenada 3 e 1. Então, 3 em x, ó, e 1 em y. Vendo, ó, 3 em x e 1 em y. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ponto, né? 3 e 1, tá? Então, a resposta aqui, pessoal, desse exercício é não, tá? Deixa eu colocar ela aqui em cima, ó. Resposta não. Pois a abscissa da primeira coordenada é 1, é 1. E da segunda é 3, certo? E da segunda é 3, tá? Então, da primeira aqui, né, é 1 e da segunda é 3. São diferentes. Tudo bem? Exercício número 2. No plano cartesiano, qual a característica comum entre os pontos que possuem ordenada igual a zero? O que é ordenada, gente? Ordenada é o y, tá? O que os pontos que têm ordenada zero, eles têm em comum? Todos eles vão estar sobre o eixo x, tá? Porque se o y é zero, pessoal, o ponto ele não tem altura, tá? Então, ele vai ficar em cima do eixo x. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Então, a resposta é essa daqui, né? Ó, a resposta. Todos os pontos com coordenada y igual a zero estão sobre o eixo x. O eixo x. Exemplo, ó. Se eu pegar aqui 1 e 0. Outro exemplo. 3 e 0.
Outro exemplo. 4 e 0. Tá vendo? Ó, todos eles têm ordenada 0, né? O que vai acontecer no plano cartesiano? Ó? Vou pegar o plano aqui de novo. Ó. Só para a gente entender aqui. Ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó, 1 e 0. Ó. 1 para o x e 0 para o y. O ponto está aqui, ó. Tá vendo? 3 para o x e 0 para o y. O ponto está aqui, ó. 4 para o x, 0 para o y. O ponto está aqui, ó. Então, todos os pontos que tiver o y igual a 0, eles vão estar em cima do eixo x, certo? É isso que eles têm em comum. Joia? Certo. Então, exercício número 3. Considere a tabela abaixo. A altura de uma planta de acordo com o tempo. Então, uma planta que tem 4 dias de vida, ela vai ter 3 centímetros de altura. Tá? É isso que a tabela está dizendo. Ó. Então, com 4 dias, a planta tem 3 centímetros de altura. Com 6 dias, a planta tem 4 centímetros. Com 9 dias, ela tem 6 centímetros. Com 12 dias, 9 centímetros. Com 15 dias, continua com 9 centímetros, tá? O que representa o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas? Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar, pessoal, o eixo das abscissas como sendo o tempo, tá? E o eixo das ordenadas como sendo a altura, tá? Então, o eixo das abscissas aqui poderia representar o tempo, tá? E o eixo das ordenadas poderia representar aqui a altura. Então, resposta, eixo X. Eixo X ou eixo das abscissas, né? Colocar assim, abscissas poderia ser o tempo. O tempo. E as ordenadas, o eixo das ordenadas, poderia aqui representar a altura. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 4 e 3. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um parzinho, né? Então, com 4 dias, a planta vai ter 3 centímetros de altura. E aí eu posso colocar este ponto no plano cartesiano. Então, quais são as vantagens de representar informações em um plano cartesiano? Então, uma das vantagens, pessoal, é que você consegue visualizar melhor o que está acontecendo, tá? Então, a vantagem é a clareza das informações. Então, resposta, a vantagem é a clareza das informações. Das informações, porque fica mais visual, tá? Igual a gente vai fazer aqui. Das informações. Ele quer que você represente esses dados aqui num plano cartesiano, tá? 4 com 3, 6 com 4, 9 com 6, 12 com 9, 15 com 9. Então, aqui vocês vão ter que desenhar, tá? Um plano cartesiano, faz com a régua aí bonitinho. Então, aqui, o eixo X, pessoal, vai representar os dias, tá? E o eixo Y vai representar a altura da planta, tá bom? Então, o eixo X, os dias, e o eixo Y, a altura.
Bem fácil aí com a régua para ficar retinho, tá? Então, vamos lá, vamos representar essas informações da tabela no plano cartesiano. Então, qual que seria o primeiro ponto? Ó, 4 e 3, certo? 4 para o x, 3 para o y. Ó. 4 para o x e 3 para o y. Então, aqui está o primeiro. Tá vendo? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Ó, que em 4 dias, a planta vai ter 3 centímetros de altura, certo? O próxima informação, 6 e 4, tá vendo? Ó? Com 6 dias, a planta vai ter 4 centímetros de altura, ó. 6 com o 4, ó. Certo? Depois, com 9 dias, 6 centímetros de altura. Então, 9 para o x e 6 para o y. Ó. Aqui está o próximo ponto. Certo? Depois, 12. Com 12 dias, a planta vai ter 9 centímetros de altura. Ó. Então, com 12 dias, ela vai ter 9 de altura. Depois, com 15 dias, ela também tem 9 centímetros de altura. Tá? Então, quando a gente coloca as informações no plano cartesiano, a gente tem mais clareza do que está acontecendo. Por exemplo, né, que a gente pode concluir daqui, ó, que conforme o tempo vai passando, a altura da planta vai aumentando, não é verdade? Porque os pontos eles estão crescendo. Mas vai chegar um momento em que a altura ela vai se estabilizar. A partir de que momento isso acontece, né? A partir do 12º dia, certo? Então, no 12º dia, tá? Ó, a altura é 9. A partir daí, a altura ela se estabiliza. Então, uma vantagem de a gente colocar as informações no plano cartesiano, quando eu tenho duas grandezas envolvidas, né? Quais são as grandezas aqui? Tempo e altura, tá? A vantagem de colocar essas informações no plano cartesiano é que a gente consegue ter uma informação mais visual, com mais clareza do que está acontecendo. Certo? Muito bem. Vamos para a página 105, exercício 4. Escreva as coordenadas cartesianas dos pontos indicados no plano cartesiano. Então, vamos começar aqui com o ponto A. Então, lembrando, pessoal, que as coordenadas elas são representadas entre parênteses, separadas por vírgula. O primeiro número é do eixo x, o segundo número é do eixo y. Então, este ponto A, quais são as coordenadas dele? Em x, menos 6, em y, 2. Então, menos 6,2. Essas são as coordenadas do ponto A. Do ponto B, em x, pessoal, é menos 3. Em y, tá vendo que o ponto não está nem para cima nem para baixo, né? Ele está exatamente no zero, ó. Então, a coordenada em y é 0. Ponto C, em x, menos 5, em y, menos 3. Ponto D. Agora, o ponto D está em cima do eixo y. Significa que o x vale 0, né? Se eu pegar o pontinho aqui, ó, jogar ele para o eixo x, ó, ele vai bater no 0, né? Então, o x dele é 0, tá? E o y dele é menos 4. Ponto E. As coordenadas do ponto E. 3 para o x, ó, e menos 1 para o y. Então, 3 para o x, menos 1 para o y. Ponto F. 8 para o x e 1 para o y. 8 e 1. Certo? E o ponto G. 3 para o x, 5 para o y. 3 e 5. Certo? Então, aí estão as coordenadas de todos os pontos. Joia? Exercício número 5. Represente no plano cartesiano as coordenadas x e as coordenadas cartesianas x, y e z. Então, aqui é o contrário. Agora, ele me deu as coordenadas e você vai ter que localizar ela
no plano cartesiano, né? É o contrário do exercício anterior. O exercício tinha me dado o ponto e pediu as coordenadas. Aqui ele me deu as coordenadas e quer que você localize os pontos. Então, o primeiro ponto, ó, o ponto X. Então, aqui, ó, 0 para o X, menos 2 para o Y, né? Então, ó, 0 para o X, tá aqui o 0 para o X, menos 2 para o Y. Eu vou descer até o menos 2 e marcar o pontinho, tá? Esse pontinho aqui está representado pela letra X maiúscula, tá? Todo ponto é representado por uma letra maiúscula, tá? Um X maiúsculo aqui. O outro ponto é o Y, né? Então, ele tem coordenadas 0 em X e 1 em Y, tá? Então, 0x está aqui, 1 para o Y está aqui, ó. Este ponto é o ponto Y. Ponto Z, 2 para o X, 0 para o Y. Então, ó, 2 para o X está aqui, 0 para o Y. Nem sobe e nem desce, ele fica em cima do 2. Tá? Aqui está o ponto Z. Tá? Então, aqui tá os 3 pontinhos, tá? Que figura geométrica se formará ao ligarmos os pontos? Então, se eu ligar x, y, z, eu vou formar aqui um triângulo, né? Ó, x, o y com o z e o z com o x. Então, formei aqui um triângulo. Então, a figura é um triângulo. Ele quer saber no item B qual que é a área desse triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo? Vamos relembrar, ó. A área de um triângulo, a área do triângulo é calculado base vezes altura dividido por 2, tá? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Gente, o que é a base do triângulo, né? É onde você apoia o triângulo, né? Eu posso considerar como sendo base qualquer um dos lados dele, tá? No caso, é mais fácil a gente considerar este lado aqui como sendo base, tá? Porque daí, ó, o que vai ser a altura, né? Se nós temos aqui essa base aqui, tá? Esse daqui seria a base e a altura, pessoal, o que é a altura do triângulo? É a reta, né, que forma 90 graus com a base, tá? É isso que nós chamamos de altura, a reta que forma 90 graus com a base. Então, se nós estamos considerando esse lado como sendo base, ó, essa daqui é a minha base, o que vai ser a minha altura, ó? Esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui vai ser a altura. Tá? Como se você pudesse, aqui, pessoal, girar o seu triângulo. Ó. Se você visualizar ele melhor aqui, ó. Deixa eu copiar aqui a figura. Ó. Para vocês visualizarem, ó. Tá vendo? A figura está aqui, né? Ó, se eu girar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é a base e esse amarelinho é a altura, certo? Então, como é que você calcula a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Tá? No caso aqui, ó, quanto mede a minha base? Ó? Quantas unidades tem? Ó, do menos 2 até 1? Do menos 2 até 1, pessoal, nós temos 3 unidades, né? Porque do menos 2 até o 0 são 2 unidades, e do 0 até 1 é mais uma unidade. Então, no total, nós temos 3 unidades. Então, a nossa base aqui, ela mede 3, certo? Quanto vale a nossa altura? Ó? Quantas unidades eu tenho na altura? Ó? Do 0 até o 2 são 2 unidades. Então, a minha altura aqui é igual a 2.
Então, a área desse triângulo aqui vai ser base, que é 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, a área do triângulo, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, igual a 3. Certo? Tudo bem? Então, a área é 3. A área do triângulo é 3. Resposta: a área é 3. Certo? Então, finalizamos aqui a correção da tarefa 38. Certo? Agora, nós vamos para a tarefa 43. Até daqui a pouquinho, pessoal.